Olá, começando mais um programa Resgate. E hoje um convidado super ilustre, Paulo Niemeyer. Muito prazer, Paulo. Obrigado por estar aqui, por atender o nosso convite. Prazer é meu, obrigado Muito você, feliz. parabéns pelo programa, pelo Obrigado, sucesso. obrigado, Que meu vida amigo. longa pro programa. O legado que ele me deixa é essa coisa. Paulo, quando você percebeu que a arquitetura não seria apenas uma herança familiar, mas uma escolha pessoal de vida? Nossa, isso aí tem várias histórias interessantes, bem engraçadas até. A que eu acho mais legal é quando a força que meu avô tinha, né, o Oscar, de ser o arquiteto do mundo, com tantos projetos. Na época que eu fui fazer a faculdade, já tinha essa pressão do nome. E muita gente falando que o Oscar era um gênio e algumas pessoas dizendo que ninguém ia ser um gênio como ele. Então, quer dizer, você começa a perceber que o mercado já está limitado, que você não vai fazer alguma coisa. Eu pensei até em fazer oceanografia, mas eu tive pai e mãe arquitetos também, então minha vida foi arquitetura e arte. Eu brinco que eu sou arquiteto desde que nasci, porque como meu pai era arquiteto e minha mãe também, e eles desenvolviam os projetos do Oscar, eu com 2 anos de idade já visitava as obras. Inclusive de uma delas é o Hotel Nacional, Você é que foi o meu tá? pai que cuidou do projeto. Eu fico muito feliz assim de ter escolhido a profissão que eu gosto. Eu sou o que eu brinco assim de, tem alguém que chama de chão de fábrica, eu sou de chão de obra. Eu gosto de estar na obra, eu gosto de ver a equipe trabalhando e ver o projeto saindo. E qual foi o maior ensinamento humano, não técnico, que você recebeu do seu avô, Oscar Niemeyer? Nossa, tudo, né? Não sei dizer assim, um ensinamento, é que nem quando perguntavam para ele qual era a obra que ele mais gostava. Ele dizia: a que eu estou fazendo agora. Ele não tinha uma preferência, né? Ele dizia que o mais importante era a gente ser solidário e imaginar que o próximo tem que ajudar. Ele fazia isso com frequência. Ele se preocupava com o próximo, ajudava a família toda e os amigos todos. Agora, ele também era o Oscar Niemeyer, que tinha uma vivência, uma capacidade de aglomerar tanto políticos quanto pessoas que podiam fazer com que essa sinergia, network, como a gente chama, né, acontecesse. Então ele conseguia ajudar muita gente. Então o legado que ele me deixa é essa coisa de trabalhar o do coletivo. Eu acho que o Oscar foi um dos primeiros caras a trabalhar em coletividade, quando essa palavra do coletivo ainda não existia. Você pegar grandes obras do Oscar, sempre tiveram grandes equipes, um monte de gente trabalhando junto. E todo dia aparece um ou outro que fala: eu trabalhava com seu avô e eu nunca conheci. Você vê que ele era generoso, sempre teve equipes grandes e conseguia trabalhar com um monte de gente. Eu acho que a arquitetura, trabalhar em equipe, valorizar todo mundo. Em algum momento, você sentiu medo de não corresponder às expectativas que o seu sobrenome carrega? Todo dia. Todo dia eu penso nisso. E sempre tem alguém maldoso, né? Fala: você não é Oscar, você não é igual a ele, você não faz. Tem gente que diz que eu tenho o traço dele, mas é óbvio que não. Sim. Alguma coisa é parecida porque eu trabalhava com ele. Então eu gosto do desenho da prancheta, eu gosto de fazer o desenho em si é o mais gostoso. O mundo, né, tá muito agitado, a gente trabalha muito com computador, com a internet. Hoje tem IA também. Sim. E você tem equipes grandes, e então o trabalho fica muito sem identidade, mas eu preservo isso. Eu gosto de desenhar ainda no Manteiga, e outras pessoas que valorizam dizem que a gente faz muito parecido, é igual. Eu não fico tentando não pensar nisso. Eu vou fazendo o meu trabalho, eu faço outras coisas além disso, que é além da arquitetura. A gente tem um projeto das exposições, galeria e design. Eu gosto da criação, de pensar a cidade. Eu sou muito focado no planejamento urbano. Para isso a gente tem o Instituto Niemeyer, que eu criei, o meu avô, em 2010. E eu tento trabalhar essa questão do pensar a cidade, pensar a locomoção, pensar mobilidade urbana, os programas de fazer a sociedade viver em harmonia. Eu estou terminando um prédio agora aqui na Barra, que é um prédio do meu avô, que você conheceu, inclusive. Muita gente me elogia, fala que o prédio ficou lindo. Então, você saber que você pensou no detalhe, que você imaginou como é que a piscina ia contribuir com a sauna, como é que ia ser essa coisa.
sabe? Aquela relação, a gente fez o paisagismo. Um dos problemas que a gente teve na torre, que foi um dos mais difíceis de resolver, por exemplo, foi modernizar a torre. Sim. Porque ela foi uma das obras do meu avô, Sim. que meu pai acompanhou e minha mãe, que a torre tem a minha idade, é da década de 70. Então, muitos anos. Ela está fazendo 55 anos junto comigo. Presente para o Rio de Janeiro, para o mundo, né? Suas obras têm curvas, beleza e emoção. O que vem primeiro no seu processo criativo? O sentimento ou a função? É muito relativo falar isso, né? O sentimento, ele está inerente ao trabalho. Quando você faz a questão funcional, você pode estar direcionando ou criando coisas novas. O sentimento está ali, a criação está ali. E estava um Oscar fazendo a igreja de São Francisco em Pampulha. Se você pegar a igrejinha que foi proibida de ser usada pela igreja, porque ela não era uma igreja, o que funcionou ali? O sentimento, a criação ou o funcional? Se o funcional foi negado pela própria igreja, porque não era daquele jeito. Exatamente. Agora, ela era altamente funcional, porque ele tem o conceito da nave central, tem o conceito das naves laterais, cria aquele movimento, aquela coisa toda, só que a igreja diz que não era funcional e que não era uma igreja como tinha que ser. Mas tinha o coreto, tinha tudo, quer dizer, ele pensou uma igreja funcional, mas que tinha sentimento. Exato. E a igreja não teve. Não lembro quanto tempo foi que ela ficou sem ser usada, mas passou uns 10 ou 20 anos sem ser rezada nenhuma missa que ela passa. E ela, recentemente, alguns anos atrás, foi alçada a Santuário de São Francisco. Quer dizer, não só foi reconhecida como igreja, como virou um santuário. Então, quer dizer, já tinha o uma arquiteto, visão à frente, né? a arquitetura criando o sentimento e a funcionalidade, ela é atribuída. Por exemplo, viver numa caverna na pré-história era funcional. Então, fazer uma casa que podia ser, o rio pode se encher e alagar, a caverna era protegida e ninguém acontecia nada. Aí o cara pega e faz uma casa na montanha e de repente derruba a casa. O que é mais funcional e mais seguro? A caverna. E se não fosse assim, o homem estava na caverna até hoje. Depende eu acho que essa relação sentimento, criação, funcional está ligada em tudo que a gente faz. Você acredita que um prédio pode transformar o estado emocional de quem o frequenta? Eu acho que sim. Representa o habitat do ser humano é muito sério. Às vezes é o limite entre uma sanidade mental ou uma insanidade mental. Você precisa viver bem. A gente está sempre em busca de viver bem. Você vive com home office, vive trabalhando em equipe, ou online, ou com internet, com IA. Às vezes você pode estar morando num sítio e a sua qualidade de vida ser muito grande. Hoje, muitas unidades habitacionais, inclusive o que a gente chama de habitação de interesse social, eles não têm nem banheiro ou não têm nem janela. Isso é um absurdo completo. E por aí vai, porque é o mínimo da sanidade. Eu acho que é a prova de que onde você vive, o convívio e a relação humana é muito fundamental. Carregar o nome Niemeyer abriu portas, mas também trouxe cobranças. Qual foi o momento mais difícil dessa jornada? Todos. Nunca é fácil. Eu acho que quando você tem um desafio maior. Eu tive um grande quando meu avô morreu. Era muito mais fácil quando a gente estava junto. Tive muitos desafios com a família, que a gente enfrenta até hoje. Tem muitos impasses e tudo. As pessoas que desacreditam, você tem que provar alguma coisa. Você nunca sabe se você provou corretamente. Isso acontece com todo mundo, né? Comigo não é diferente, mas eu acho que é pior numa certa medida, porque a cobrança é grande. Então, você faz uma coisa certa, mas isso se perde na sua produção. Você faz um desfile, né? E deu super certo, como deu agora de Copacabana, mas ele não é a garantia de que você vai continuar, você ainda está batalhando. Então, hoje tenho vários projetos que estão andando não só com arquitetura, mas com urbanismo. O Instituto Niemeyer, que eu presido, ele está indo muito bem, com grandes projetos no Brasil e fora. O que me deixa mais emocionado e que eu estou muito feliz é de garantir, conseguir ter a respeitabilidade, o reconhecimento de quando me dizem que eu respeito muito o legado do meu avô e que eu consigo ser uma espécie de embaixador do legado do Oscar.
eu represento bem o seu o Oscar, ou eu estou fazendo direito proteger o legado dele. Já pensou em desistir da arquitetura ou seguir um caminho completamente diferente? Diariamente. Diariamente eu penso nisso, porque a arquitetura não é... Muitos arquitetos amigos meus falam isso. A arquitetura não é paixão, é tesão, é luta, é persistência, que é uma profissão muito ingrata, e principalmente no Brasil. No mundo todo, o arquiteto é tratado como um embaixador. Se você pegar a história do mundo, o arquiteto é o cara que realiza o sonho de um rei, de um presidente, de inúmeras pessoas. No Brasil, o arquiteto é mais um e ele é aviltado constantemente. Então, ser arquiteto e no Brasil é um absurdo. Ser arquiteto e ter esse legado e lutar por ele e tentar provar até que você é minimamente arquiteto, já é outra coisa. Então, é uma luta quase inglória. E o que te mantém firme em um mundo cada vez mais acelerado e competitivo? A criatividade, a ideia de fazer vários projetos. O mundo está acelerado, eu também sou, então eu tento ficar em sintonia com o mundo. Então eu estou muito focado em escrever uns textos. Eu quero escrever um livro ainda, ou vários livros. Eu acho que não é justo se eu não tiver feito uma obra intelectualmente mínima, né? Sim. Ou, sei lá, ou criado alguma coisa que possa deixar um legado mesmo, não sei. Eu estou pensando até em entrar para a faculdade de novo. E qual é o papel da arquitetura na construção de um Brasil mais humano e acessível? É total. Planejamento urbano, como eu já disse, e a arquitetura, eles são o que formam a sociedade. A cidade é feita de arquitetura e urbanismo. Se não tiver mobilidade urbana, se não tiver deslocamento correto, se não tiver o emprego próximo do trabalho ou o emprego longe do trabalho, mas com meio de locomoção adequado, tudo isso não vai funcionar. Então, tem que partir daí, do núcleo, habitação de interesse social. Hoje o déficit habitacional é absurdo, né? As campanhas não atendem como tem que ser, e aonde você coloca a habitação de interesse social, às vezes não é o local ideal. Ela vem carente de infraestrutura. Às vezes onde é o melhor lugar para se morar, não é o mais pela vista, não é o melhor lugar pela mobilidade urbana. E por aí vai. Brasília tem uma forma de existir muito vinculada ao carro, à mobilidade urbana. Hoje, o trânsito em Brasília já não funciona como deveria. Mas quem vive na unidade habitacional da Asa Sul ou Asa Norte gosta muito de viver em Brasília. Porém, tem gente que mora no Lago Norte, ou lugares mais fora de cidade que o metrô não atende. Aí depende do carro, demora já mais de uma hora para ir para o trabalho, para o deslocamento. É uma questão muito séria que é a mobilidade urbana, e ela passa inevitavelmente pela questão do trem e da ferrovia. Hoje, o Brasil tinha uma malha ferroviária absurda e hoje ela é feita para escoar a produção. E o ser humano que precisa viver e trabalhar e deslocar entre Rio e São Paulo, por exemplo, antigamente tinha o trem de prata, que você viajava Rio e São Paulo e era fantástico. Então, enquanto o mundo está fazendo, enquanto o Japão já está na 5ª geração do trem-bala, a gente fala de BRT e ônibus, corredor de ônibus. O Brasil está completamente atrasado, defasado em questão habitacional e de planejamento urbano. O Brasil é reconhecido mundialmente pela sua arquitetura. O que ainda falta valorizarmos aqui dentro? O povo brasileiro, ele não é valorizado. Eu tenho um projeto que é o Fórum Mundial Niemeyer, que é um dos projetos que mais me motivam. É uma proposta de criar no Brasil uma proposta de um fórum que trouxesse grandes pensadores, que a gente não ficasse à mercê ou a reboque de um evento esporádico como o COP30 ou como uma Fórum Mundial de Davos. O Brasil tem uma escala continental e a discussão da cidade, da sociedade é muito importante. Então, valorizar o povo brasileiro, trazer cultura, educação e leitura, que é uma coisa que eu acho fantástico mesmo, eu acho que isso vai fazer a diferença. Que legado você deseja deixar, não como Niemeyer, mas como Paulo?
esses projetos. Eu acho que o Fórum Mundial Niemeyer, se um dia eu souber que o Fórum Mundial Niemeyer acontece naturalmente, sem meu esforço, eu vou sentir que eu deixei um legado que pode perpetuar e alguém um dia vai lembrar que eu criei uma ideia dessa. As parcerias que eu faço e projetos que possam ser perenes, como da mesma forma que eu faço o Fórum Mundial Niemeyer, as exposições, os cursos, os conceitos que a gente cria, essa coisa desse coletivo em torno de uma ideia Niemeyer. Você acredita que o arquiteto tem uma responsabilidade social além da estética? Sim, acredito. Um mau arquiteto pode ser péssimo. Um bom arquiteto pode fazer muita diferença. Agora, os arquitetos pensando juntos, se fossem unidos e não só o conceito, o arquiteto em si, eu botaria os urbanistas, né? O pensar a cidade, os intelectuais da cidade, os pensadores da cidade, os formadores de opinião da sociedade como um todo, isso vai fazer muita diferença. E que conselho você daria hoje para jovens arquitetos que estão começando sem oportunidade? Largar a arquitetura. Porque a arquitetura no Brasil é muito difícil. Agora, claro, quem for persistente, resiliente, Sim. eu acho que é isso. Você vai ter que batalhar muito e gostar muito. Tem que amar a profissão. Eu acho que é gostar não é de desenhar, mas é de criar ou de estar no processo de ser arquiteto. Exato. Que não é só o desenho, não é só... Tem várias só coisas. uma formação em arquitetura. O arquiteto, ele pode ser... Se você imaginar que Chico Buarque é arquiteto, começou como arquiteto. Paulo, olhando para a sua trajetória, o que a arquitetura resgatou em você como ser humano? Eu acho que essa coisa do pensar a cidade, do pensar o próximo, assim. Muita gente me critica muitas coisas, mas muitas vezes você não consegue aglutinar todo mundo, sabe? Os interesses são difusos, são muito... E aí você, às vezes, é obrigado... Quando você vai perceber, você já está numa luta de defesa do seu mercado, defesa do seu trabalho, dissuadir do que você quer, do que falar assim, não, a sua ideia é boa, vamos lá, estou junto. Vamos construir isso. Um Brasil mais forte, uns arquitetos unidos, a arquitetura acontecendo, as cidades com menos diferenças, porque isso é o básico de tudo. Isso passa pela arquitetura e pelo urbanismo. Agora, tem muitos interesses diferentes, né? A gente, por exemplo, foram necessárias inúmeras inundações. E aí vinha uma mais forte, como teve no sul, para entender que a cidade, aquela cidade ali, daquele jeito, estava errada. O rio vai encher. A forma de encher é acabar com o rio. Estamos acabando. Estamos acabando com as matas ciliares, estamos acabando com as nascentes e estamos acabando com os rios. Exato. Aí o São Paulo está enfrentando a seca. Estamos desmatando. Está todo mundo sentindo falta de água na serra. É o desmatamento. É o desmatamento. Né? É acabar com a Amazônia, acabar com tudo. Agora os Estados Unidos conseguiram pegar uma parte da Amazônia com a Venezuela. Fala-se do petróleo, mas tem a Amazônia da Venezuela. Ninguém está falando da economia verde, economia azul. A economia azul hoje, você vende água, troca por carbono, crédito de carbono, esse crédito é vendido, é negociado na bolsa. Ou seja, o interesse não é só acabar com a corrupção. O interesse não é o petróleo, é a Amazônia. Hoje a nossa conversa foi com um dos maiores arquitetos do mundo, Paulo Niemeyer. Uma honra te receber. Obrigado por essa entrevista lindíssima. Te amo. Desejo sempre muito sucesso para você. Obrigado, viu? Obrigado. I want now this music for the Gloria. Yes, fantastic. Let's list it. Mehmet Ole. Fantastic singer.
Bakar bana öyle dalgın, gün oraya, gün oraya. Bakar bana öyle dalgın, gün oraya, gün oraya. Aşkım böyle bir zamanda, yüzler önünde koruya. Gün oraya, gün oraya. Bakma bana öyle, gün oraya, gün oraya. Aşkım olmuş bir fırına. Şimdi deniz kenarında, bugün değil yarında, ömrümün baharında. Gün oraya, gün oraya, gün oraya, gün oraya. Aşkım olmuş bir furya. Denizin dalgasıyım, suların vurmasıyım, sevdanın düğmesiyim. Dön oraya, dön oraya, dön oraya, dön oraya. Aşkım olmuş bir fırına. Mehmet'im söylerim sana, Mehmet'im söylerim sana. Bakma öyle ne olur bana, yüreğim yana yana. Geldim ben bu dünyana, dön oraya, dön oraya, dön oraya, dön oraya. Bütün çevrede bakarlar, fotoğrafı çekerler. Arkadaşım böyle durur, böyle bana bakarlar. Söylediğim aşkımı herkes bir yerde tutar. Dön oraya, dön oraya, dön oraya, dön oraya. Aşkım olmuş buraya, aşkım olmuş buraya. Wow. Thank you. Fantastic show from Turkey. Wow, very good. Ja. Fabulous. 15.000 kilometer hier komen. Yeah. Very nice. Brazil, I like it. Oh, Beautiful. thank you very much Visit for the people show. is ambience, everything very well. Yes, I yes. come here because my marriage and together 26 years before I came, and after 4 years before she contact for me social media, and my heart is resolved. Yes, wow. There's too much Really time. love. Yeah, what you're doing, what you want, what you're looking, what you remember, everything comes to the eyes so dry, you know. Yeah. And now as we come here, film watching Jakarta, we 2 years busy, and now we planning Turkey, Brazil, Holland, Belgium, and after what I think, I never know, but we have good scenario, good película, and good actor, and quality, and plus the Brazil too much groom and too much boss and flores, you know. Yeah. And I think this year come everything good. Yes. I'm sure. happy. Yeah. Yeah. We wait for that. We wish this separation finish. Very Yes. nice Yes. time, and zone go back, and then we open heart, and together everybody very happy. Yes. Yes. That's. And We because appreciate thank you my, this.
marriage and this whole think idea. I also before writing 20 years before this roman is together with me. I have 3-4 plan. I think this plan next year or this year so be busy. Scenario everything ready and then Okay. So I love it, the story and also the music, the song you write for her special. It's fantastic. I look when I look in some person eyes and foot and body, I can write it. You know, this is before. This is a feeling. This is In Brazil, you call it compositor. Yeah, compositor. Yeah, this is looking. This I direct analyze and after I do. Wow. This is come family. So what you living before, what you situation in, you know, dramatic and lovely and feeling and working. You must looking far way, not here. Long way. Yes. Everything this. Fabuloso. Conversamos com Mehmet, um cantor maravilhoso que acabou de apresentar uma música especial para sua esposa, Glória Simone. Muito obrigado pela sua presença. Thank you very much. Muchas gracias. Obrigado. Thank you.